Você quer fazer a sua primeira viagem sozinha, mas tá morrendo de medo? Então continua assistindo esse vídeo, porque eu já passei por isso e vou te dar algumas dicas pra você superar esse medo e explorar o mundo sozinha. E aí, viajante, o papo de hoje é sobre viajar sozinha. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo ao Quando Viajamos, que é a sua plataforma de aprender a viajar melhor e mais barato. Não esquece de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhum outro conteúdo. Então, sobre viajar sozinha. Ter medo é super normal. Eu tive minha primeira experiência viajando sozinha quando eu embarquei para a Austrália com apenas 16 anos. Eu fui fazer um intercâmbio no qual eu fiquei um mês. E recentemente eu também tive uma experiência viajando sozinha, na qual eu passei alguns perrenguezinhos, por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui para poder te ajudar, para não passar medo e não passar perrengue na hora de viajar sozinha. Eu fui para Cuba e eu não me planejei bem. Então esse foi um erro muito grande na minha viagem para Cuba, porque lá não tem internet. Então eu não conseguia planejar a minha viagem enquanto eu estivesse lá, sabe? No hostel não tinha internet. Existe internet em Cuba, mas você tem que ir numa praça pública, comprar um cartãozinho que nem sempre tá disponível, né? Então, eu quero te dar algumas dicas para você se planejar bem para sua viagem sozinha e não passar perrengue como eu passei. A primeira viagem sozinha é sempre a mais difícil, porque você não sabe como é que vai ser, se vai ser legal, se não vai ser, se você vai gostar da experiência de viajar sozinha ou não. Mas eu te garanto que depois de você passar por essa primeira viagem, você vai querer viajar sozinha várias outras vezes, porque nada se compara a você poder decidir tudo o que você vai fazer. Você vai estar sozinha, então você não vai fazer nada que você não queira, sabe? Não vai ter ninguém do seu lado opinando onde você deveria ir, onde você deveria deixar de ir ou não. Então isso é sensacional. E o melhor é que você vai ter tempo para curtir a melhor companhia que você poderia ter, você mesma. Então aproveite muito bem isso. Antes de começar as dicas que eu preparei, eu quero te dar uma outra dica. E é que você siga a sua intuição. Então, se você tá achando que você não deveria ir a determinado local, ou então não deveria fazer determinada coisa, não faça, sabe? Siga sempre a sua intuição, porque você vai estar sozinha. Então, se você tá sentindo que você não deve fazer algo, não faça. Nós mulheres temos isso de intuição e eu acho que a gente deveria muito bem segui-la. Mas também, por outro lado, não vale ficar paranoica, desconfiando de tudo. Se você fizer isso, você não vai conseguir curtir a sua viagem. Então, deixa rolar. Se você acha que não deve ir a determinado lugar, não vá, mas também não deixa de fazer tudo por conta de medo. Preste atenção onde você vai e tudo mais, como se fosse aqui. Viajar não é diferente da nossa realidade, principalmente quem mora no Brasil e quem mora no Rio, como é o meu caso. Então, a gente lida com a violência todos os dias da nossa vida e viajando não vai ser diferente. Alguns lugares vão ser tão violentos quanto, outros vão ser um pouco menos. Então, vamos lá, 5 dicas para você viajar sozinha e se livrar do medo. A primeira dica é que você vá para um lugar onde você tenha referências, um lugar que tenha um roteiro detalhado de alguém que já foi na internet, ou então que algum conhecido seu já foi e pode te explicar exatamente como funciona tudo lá, onde pegar o ônibus, onde é melhor se hospedar e tudo mais. Você tendo referência de determinado local, você vai poder estudar tudo sobre essa viagem antes. Cada passo que você for dar, você pode, se você quiser, planejar. Então isso é muito importante para você se sentir mais segura para viajar sozinha. Então procure sempre, pelo menos na sua primeira viagem sozinha, ir para lugares que você tenha referência. A segunda dica é ficar hospedada em um local estratégico. E o que é um local estratégico? É procurar ficar hospedada perto da maior parte de pontos turísticos possíveis. Então ficar perto de onde você quer visitar, porque aí você vai ter um menor tempo de deslocamento, você vai evitar se perder e tudo mais. Quando eu fui para Cuba, eu tava com muito medo de pegar o transporte público, porque eu tive alguns probleminhas lá com cubanos, que cheguei até a discutir com cubanos, mas isso não vem ao caso. Então eu tava meio tipo, não quero, vai que eu entro no transporte público e aí eles vão me mandar pro lugar errado e aí eu não sei voltar, né? Ainda mais que eu tava viajando com pouco dinheiro, eu tava tentando economizar o máximo. Então o que eu decidi? Eu estudei muito bem
qual era a distância do meu hostel até o centro histórico da cidade, e eu vi que eram 50 minutos. E aí, mesmo assim, não tinha problema, eu queria mesmo andar e conhecer as ruas da cidade, então eu decidi fazer esse trajeto andando. Eu fui andando do meu hostel até o centro histórico da cidade de dia, que foram 50 minutos andando, e aí eu fiquei lá no centro até o anoitecer, e quando anoiteceu, eu decidi pegar um táxi, e aí eu voltei de táxi, porque eu já sabia qual rua ele deveria voltar, né? Então eu me senti super segura porque eu já conhecia o local. Eu fui andando, fiz o trajeto inteiro, então eu sabia que se o táxi virasse em qualquer outra rua que eu não andei anteriormente, ele estaria me enganando, sabe? Indo pelo trajeto errado. Então isso me deixou super segura e aí todos os outros dias eu fazia isso. Eu ia andando, fazia todo o trajeto e aí voltava de táxi, porque eu já conhecia o local. E eu te indico fazer isso ou então usar o transporte público, principalmente se for metrô e trem. Eu, particularmente, não gosto muito de ônibus porque, dependendo do local, você se perde muito fácil, não sabe onde são os pontos. Enfim, várias vezes já me perdi de ônibus viajando. Então, eu prefiro muito mais trem e metrô, porque aí você vê lá, ele para em todas as estações, você vê onde você deve soltar, então eu acho muito mais fácil. Então, se você for viajar para um lugar que tenha trem ou metrô, faça preferência por esses transportes públicos. Agora, se você é sussa em viajar de ônibus, tá tranquilo, né? Porque eu não me dou muito bem com ônibus, não. Sinceramente. Até aqui, onde eu moro, quando pego ônibus. Se eu tô indo pra um lugar que eu não conheço, né, que não é o meu habitual, eu já fico meio. A terceira dica é tome todas as precauções que você puder. Então, sempre que você chegar num novo destino ou então estiver indo para algum lugar, tenta dar um update para algum conhecido que você tenha no Brasil ou então em algum outro lugar, sabe? Ou então sempre compartilhe o seu roteiro de viagem, quais cidades você vai, onde você vai ficar com alguém, porque aí se acontecer alguma coisa, a pessoa vai saber onde te procurar. Também, preste muita atenção na hora de levar dinheiro e tenta sempre espalhar o dinheiro, põe um pouco no bolso, um pouco na bolsa. Leve a doleira que eu mostrei no vídeo das dicas para a primeira viagem internacional. Eu mostrei o que é uma doleira, que é aquela bolsinha que você pode guardar o dinheiro. Sempre viajar com aquilo. Quando você estiver sozinha, então, gente, é muito importante levar uma doleira e deixar dinheiro separado em vários lugares. Procure também, sempre que chegar ou sair de alguma cidade, fazer isso durante o dia, para evitar ficar vagando nas ruas à noite, né, procurando o endereço de onde você está hospedado. E aí também, se você tiver alguma dificuldade, vai ter gente na rua para te ajudar. A quarta dica é se hospede em um hostel. Em um hostel, apesar de você estar viajando sozinha, você vai fazer várias amizades e pode ser que você não fique sozinha em nenhum momento da sua viagem, porque a galera em hostel tá sempre na mesma vibe, assim, de fazer amizade e acaba viajando junto. Sempre que tem algum passeio, formam de grupinhos pra poder viajar junto, é uma vibe muito legal. Se você ficar hospedado em hotel viajando sozinha, provavelmente vai ser um pouco solitário, e não vai ser a mesma coisa, sabe? Eu acho que faz parte da experiência de viajar sozinho estar aberto a conhecer novas pessoas, fazer amizade. Se você viaja sozinho e fica num hotel, vai ser muito difícil você fazer amizade com alguém e provavelmente você vai fazer todos os passeios sozinha. Então, se possível, sempre tente ficar hospedada em um hostel. E a quinta e última dica é curta a sua companhia. Aproveite essa jornada e essa oportunidade de estar viajando sozinha para poder fazer o máximo uso disso. Então aproveite muito a sua própria companhia, aproveite para se conhecer melhor, porque às vezes a gente acaba no dia a dia sempre tentar fazer alguma coisa acompanhada, por exemplo, ir ao cinema ou ir jantar fora. Sempre a gente está acompanhado, a gente nunca tem esse tempo só pra gente, né? Então, ter esse tempo só pra você, você vai poder redescobrir coisas que você tinha até esquecido que gostava de fazer. E aí você vai poder entender melhor o que você gosta de fazer e o que te faz verdadeiramente feliz. Na minha opinião, todo mundo deveria ter a oportunidade de viajar sozinha pelo menos uma vez na vida para poder ter esse momento de autoconhecimento. Eu acho que nesse sentido, viajar sozinha agrega muito. E se é o medo que te impede, eu tenho um recado para você. O mundo lá fora não é mais perigoso do que o mundo que a gente já vive diariamente. A gente enfrenta várias coisas no nosso dia a dia que lá fora vão ser as mesmas coisas ou então até perigos muito menores do que a gente já está acostumado a enfrentar. Se privar de explorar o mundo por medo é deixar de viver
experiências extraordinárias à toa. E aí, o que que você tá esperando para poder começar a explorar esse mundo sozinha? Um beijo e até o próximo vídeo.